Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Alguns breves avisos. Após a missa, haverá a bênção dos objetos no salão da capela, mas nós não teremos a bênção dos objetos após a missa das 17 horas hoje. A Sala das Mães, nos lembramos, ela está à disposição ao fundo da capela, ao lado do Evangelho, aquela porta do fundo, agora novamente com um aviso, um letreiro dizendo que é a Sala das Mães, né? As mães devem usá-la no exercício das suas funções, de cuidar das crianças, amamentá-las, mantenham ali dentro toda a discrição e o silêncio. Lembramos também as regras para a Sagrada Comunhão. É necessário ser batizado católico sem mistura de outras práticas ou religiões, não ter pecado mortal na consciência que não tenha sido confessado, estar de jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão e modestamente trajado. Ombros e joelhos devem estar cobertos, joelhos devem estar cobertos em todas as posições, sentado, em pé e de joelhos. As roupas devem ter mangas e não devem ter decotes, não devem ser da cor da pele, e se há rendas nas partes que devem estar cobertas ou alguma outra transparência, que haja um forro claramente visível. Pedimos também, lógico que, bem, com toda tranquilidade, as mulheres se assegurem que a saia ou o vestido realmente não deixe passar a luz. Inclusive, muitas pessoas dizem que é sempre recomendável ter uma anágua, um forro embaixo da saia que garanta que realmente não haja esse problema. E sejam atentas às fendas das saias, bem, não costumamos falar muito sobre isso, mas acho que pontualmente é necessário para que não ultrapassem os joelhos, do lado da saia, etc. Sejam cautelosas com isso. Bem, caríssimos, saber viver como católico não é algo inato, nós não nascemos sabendo ser católicos, é necessário aprender. Cristo foi muito claro, ide e ensinai. Ser católico não é algo que nós aprendemos de modo intuitivo. É uma coisa que precisa ser ensinada e esse ensinamento não deve entrar por um ouvido e sair pelo outro, ao contrário, devemos guardá-lo e usá-lo. E hoje nós gostaríamos de falar sobre a confissão. Há muitos novatos, muitas pessoas que estão aqui com uma certa novidade, frequentam a capela há não muito tempo, e de vez em quando é necessário repetir algumas instruções que sirvam para o proveito dos mais novos, mas também daqueles que já ouviram essas coisas. A repetição é a mãe dos estudantes. Uma das maiores alegrias, é sempre bom falar, de um padre é poder absolver os pecados. Eu me lembro muito bem, quando comecei o sacerdócio, falei isso entre os padres do Instituto, esses padres que já tinham 20, 30 anos de sacerdócio, eles falaram, Luiz, é exatamente isso mesmo. E os padres têm graças para isso. São Tomás é muito claro, além do caráter sacramental do sacerdócio, que faz com que o padre possa causar os sacramentos, ou melhor, Jesus Cristo usando o padre, existe a graça sacerdotal, que é distinta do caráter sacramental. A graça sacerdotal, ela é dada em vista de tornar o padre, que é um instrumento de Jesus Cristo, ajustado à santidade de Jesus Cristo que o usa. Os padres, eles vão fazendo seus exercícios, vão executando suas funções, exercendo o ministério sacerdotal de maneira a ser mais semelhante, cada vez mais como se fosse Jesus Cristo sozinho fazendo isso. Os padres, quando ouvem confissão, não guardam nada, nem ficam com nada na cabeça. Eu me lembro uma vez, estava no metrô, voltando da faculdade, em São Paulo, e um colega de turma falava, mas você escuta a confissão? Eu falei, sim. Você ouve os pecados das pessoas? Eu falei, sim. E poxa vida, mas deve ser difícil. Eu falei, não, como assim? É para não interiorizar, assim, interiorizar como? Assim, não, ficar assim, impactado. Eu falei, não, é muito tranquilo, é coisas da graça. Quem é padre entenderá o que eu estou falando. E bem, como eu dizia, poder absolver os pecados é uma das maiores alegrias do sacerdócio. Todos os sacramentos são fantásticos, mas é inegável que dentre eles, um dos que mais fazem bem às almas é realmente o sacramento da confissão. O inferno tem pavor da confissão, nunca ficou indiferente à confissão e sempre se planejou para afastar as pessoas da confissão o máximo possível, ou para entortar, desvirtuar, desnaturalizar, mudar a confissão. Aqui na capela, graças a Deus, temos muitas confissões. Nós padres, nós nos confessamos toda semana, a cada 15 dias, padres também têm que se confessar. Eu não posso falar, eu me absolvo dos meus pecados, isso não existe. E nós buscamos para vocês facilitar o acesso ao sacramento da confissão. Mas, infelizmente, isso não é comum hoje em dia. É muito comum ao longo da vida de padre, onde quer que se vá,
Ouvir relatos e relatos, queixas e queixas de fiéis falando que não conseguem ter acesso fácil à confissão, onde eles vivem ou onde eles vão. Muitos de vocês são bem jovens, eu ainda sou mais menos, né? E vocês não passaram tudo o que aconteceu nos anos 60 e 70. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, para ou refrescar a memória de alguns, ou realmente introduzir outros mais jovens a coisas que talvez eles ignorem, né? Antes de irmos diretamente ao tema de como se confessar bem, com conselhos práticos, esse sermão aqui é uma oportunidade de retornar à crise de um sacramento que foi nas décadas de 60 e 70 tão brutal e tão profunda, uma crise tão brutal e tão profunda, que algumas pessoas foram capazes de imaginar que era um sacramento que simplesmente tinha sido suprimido pelo Vaticano II. Isso aqui não sou eu que falo, é um autor de um artigo numa revista chamada Revista da História das Religiões, uma revista francesa, que escreveu um artigo, A Crise do Sacramento da Penitência no Catolicismo Francês dos anos 60 e 70, publicado em 2015. E ele escreve assim: na verdade, qualquer pessoa que frequente ou visite igrejas, mesmo que seja um pouco, não deixará de ficar impressionado com a grande quantidade de confessionários que existem nas igrejas, mas desativados, vazios, que enchem os corredores de muitas das igrejas, especialmente se foram igrejas grandes. Esses confessionários aparecem como vestígios mais ou menos decorativos de um antigo regime penitencial que já passou, que acabou, como riachos de um grande rio que se secaram. As pessoas olham e falam: essas coisas aqui parece que serviam para alguma coisa antes, mas há muito tempo não são usadas, como se a pessoa visse vestígios de um riacho que secou, de um antigo regime penitencial, mas que podemos supor que deve ter sido muito significativo. Ver tantos confessionários nas igrejas, sobretudo se são grandes, às vezes um confessionário em cada coluna, 2, 3 confessionários em cada lado de uma igreja. Isso chama atenção. Uma pessoa um pouco mais esperta pensaria: as coisas talvez eram antes, não como são hoje. É difícil imaginar hoje, de fato, que no início da década de 60, isso aqui é o autor falando, hein, com diferenças significativas dependendo da região, os confessionários eram invadidos nas vésperas das grandes festas religiosas e que o sacramento da confissão era considerado pelo clero como um dos que mais tomavam tempo no ministério pastoral, junto com os enterros. O autor continua: basta ir, sem muita demora, é verdade, daqui a pouco eles morrem, num asilo de padres, de preferência numa antiga região que era fortemente cristianizada, para conversar com eles e ouvir deles e saber como era essa massa de pessoas que nos anos 50 ia em confissão, coisa que se tornou tão exótica para nós hoje. A crise da confissão, ele continua, é, deste ponto de vista, um dos aspectos mais reveladores e mais marcantes do que hoje é chamado, no estudo da história da igreja, de crise católica dos anos 65 e 75. Em um arquivo de uma revista chamada O Peregrino, em francês, datado de 3 de novembro de 1974, um artigo intitulado Os Franceses e a Confissão. Numa pesquisa de estatística, um capelão, que era padre há 15 anos e ordenado lá nos anos 50, então sabia como funcionavam as coisas antes desse período, né? Que era superior de um seminário, escreveu: na igreja, a confissão tem sido algo em queda livre sem paraquedas. Essa queda não chegou nem mesmo a ser tão dramática com relação à missa ou à fé. Mais pessoas abandonam a confissão do que saem da igreja ou duvidam da missa. Nada menos, em suma, do que a súbita mudança para o abandono, no espaço de apenas alguns anos, de uma prática, a confissão, que moldou profundamente as mentalidades católicas a longo prazo. Existe um padre, Louis Bouyer, já falamos sobre ele algumas coisas sobre a reforma litúrgica, ele faz alguns comentários, né? Ele era um liturgista famoso e que não tinha as posições mais conservadoras, hein? Louis Bouyer, em 1968, escreveu um livro chamado A Decomposição do Catolicismo. Ele dirá a respeito da confissão que não se trata do que estava acontecendo ali naquela época, nos anos 60, 70, simplesmente de uma reorganização no modo de fazer as coisas. Nem mesmo no seu relaxamento, ele fala de decomposição da confissão.
Os jesuítas, nas suas revistas de liturgia, nos anos 50, 60, falavam da crise do sacramento da confissão. Não é uma coisa só opinião nossa, é realmente uma avaliação constante de vários padres e de vários autores durante vários anos, né? Isso aqui, venhamos e convenhamos, é uma coisa muito óbvia, né? Muitas causas se uniram para que o sacramento da confissão sofresse uma implosão nos anos 60 e 70. Numa outra ocasião, quem sabe, trataremos dessas coisas com calma, mas vamos listar algumas coisas aqui. Primeiro, começou a haver o fim de leis que punham certas obrigações sob pena de pecado mortal com clareza. Uma enorme mitigação dessas leis da igreja. Jejuns eucarísticos, essas coisas começaram a ser mitigadas, tornadas facultativas, objeto de comutação por critério pessoal, como é o caso do jejum da abstinência de carne nas sextas-feiras. Os dias de jejum da quaresma foram muito reduzidos. O jejum eucarístico antes era desde a meia-noite do dia anterior. A água quebrava o jejum eucarístico. Não o jejum de penitência, mas o jejum eucarístico. As pessoas levantavam de manhã, se elas queriam comungar, elas nem escovavam os dentes, para não correr o risco de engolir água. Alguma água. Depois isso foi sendo mitigado, abolido, mitigado. E aí, na mente das pessoas, outras coisas começaram também a não ser mais obrigatórias, apesar de serem. Missa dominical. É pecado mortal faltar na missa de propósito, por culpa pessoal, no domingo, hein? Mas as pessoas começaram a não ver mais assim. Dízimo, a confissão pelo menos anual. Conheci pessoas que frequentaram, eu agora falo de mim, conheci pessoas que frequentaram a igreja fazia 20 anos. E chegou um dia para mim e falava assim, padre, queria saber essa coisa de confissão, porque faz uns 20 anos que eu não confesso, né? E a pessoa cantava no coral da igreja, né? Era uma senhora idosa, né? E a pessoa não tinha noção nenhuma da obrigatoriedade da confissão. Isso aqui não é um caso isolado, hein? Essas coisas começaram a ser jogadas para a esfera da prática livre. Algumas podiam ser comutadas por outras, conforme vontade individual do fiel, etc. E umas coisas foram puxando outras, até chegar na confissão. Depois, a demonização do medo do inferno, né? Que foi sempre um dos principais motores da confissão. O clero parou de falar sobre isso de maneira abrupta, como se eles mesmos tivessem parado de acreditar no inferno. Ao mesmo tempo em que uma nova visão de Deus triunfava no discurso das pessoas, mais ou menos russoniana. As pessoas são boas, Deus amor. Não o Deus do amor, mas Deus amor. Isso aqui era o discurso nos anos 60, 70 e até hoje. E os mesmos autores da época, um deles, Jean Delumeau, um historiador famoso das coisas da igreja, chamava isso de a revolução espiritual do nosso tempo. Uma mudança dramática na visão de Deus. Como resultado, se não havia mais pecado ou inferno, ou pelo menos mais nenhum pecado tão grave capaz de tirar você do céu, a utilidade da confissão se tornou menos evidente. Depois, a desconexão entre confissão e comunhão. As pessoas confessavam mais do que comungavam. A confissão era vista como necessária para comungar, pelo menos se você está em pecado mortal, mas se você comunga com frequência, a prática eclesiástica, até instruída por São Pio X, né, era de que se você comunga todo dia, você se confessa pelo menos toda semana. Senão você vai começar a usar mal a Eucaristia, ela não te dará tanto proveito assim. Isso é verdade. Isso começou, se pecados mortais já não eram tão graves assim, imagina esse tipo de coisa. Depois, a tibieza da geração sacerdotal dos anos 50 e 60. Cansaram-se de ouvir confissões. Até mesmo porque não instruíam os fiéis de como se confessar direito. E a confissão começava a ser penosa porque os fiéis começavam a se confessar de um jeito que era desagradável, longo, penoso, coisas que não eram pecado, a coisa virou um diálogo. E os padres foram ganhando desgosto pela confissão. Depois, isso aqui é um problema amplo, o problema da contracepção, que simplesmente afasta as pessoas do confessionário. Além do mais, Pio XI havia dito na Casta Conube que os confessores, tendo alguma suspeita de se um casal evitava filhos, tinham a obrigação de, com todo o tato, mas de maneira clara, perguntar para o penitente se ele evitava filhos. As pessoas foram se afastando do confessionário por causa da contracepção. Depois, o abandono do uso dessa estrutura chamada confessionário, que ajuda muito a contornar as dificuldades humanas na hora de se confessar, vergonhas, etc, etc. E as pessoas, os padres começaram a confessar frente a frente com os penitentes. É pedir para eles esconder pecado, né? Dependendo do caso. As pessoas depois nem vão se confessar mais. Mas,
o confessionário começou a ser visto como símbolo de uma teologia macabra da culpabilização das pessoas. A igreja era uma instituição horrível, opressora, que ficava fazendo as pessoas se sentirem culpadas pelas coisas que faziam, sobretudo questões de castidade. Né? Essas mesmas pessoas que criticavam a igreja querem te fazer se sentir culpado porque você joga CO2 na atmosfera ou porque você não abraçou a ecologia. Isso aí você pode se sentir culpado. É muita piada, né? Para essas coisas você tem que se sentir culpado, para coisa que é mandamento de Deus, não. Né? Bem, se tem uma coisa, então, que é absolutamente necessária, um católico, é saber se confessar. É saber se confessar não é algo intuitivo. E assim, no final desse sermão, você que está me ouvindo, você será capaz de se confessar muito bem e tirar máximo proveito do sacramento da confissão. Pois bem, então vamos lá. Para que a confissão produza os seus resultados, é necessário que os padres, no confessionário, e os penitentes que vão se confessar, que eles evitem desnaturar a confissão, transformar ela em outra coisa que de fato ela não é. Que eles evitem alterá-la e de fazer com que ela seja, na prática, outra coisa que não é o que Jesus Cristo determinou que a confissão seja. Isso aqui é muito importante, porque um padre verdadeiramente pastor, ele leva consigo, quando vai no confessionário, uma ideia fixa na cabeça. A de que as confissões produzam o resultado que elas têm que produzir. E quais resultados são esses? São 3. 1, apagar os pecados. 2, diminuir a intensidade da inclinação de pecar. As confissões diminuem as tentações. E 3, que o penitente tome resoluções e medidas que são necessárias para cortar o pecado. Apagar o pecado, diminuir a força das tentações, tomar as resoluções necessárias para cortar com o pecado. E esses 3 frutos, essas 3 bênçãos do céu, são mais ou menos abundantes. Essa abundância, em primeiro lugar, depende dos planos secretos da providência, que distribui esses bens de maneira misteriosa e de modo desigual. Deus permite que outros lutem por mais tempo, enquanto que outros terão mais graças em menos tempo. Depende do que Deus quer de você, depende de outras coisas. Mas a providência geralmente mede os bens que ela dá na confissão a partir da qualidade e da quantidade de penitência que o pecador leva com ele quando ele vai se confessar. Mais arrependimento de melhor qualidade, mais graças. Todos nós padres já vimos em confissão penitentes tão plenamente perdoados por uma só absolvição, tão radicalmente mudados, curados por dentro, tão animados por um ódio irrevogável ao pecado, que eles se levantaram transformados para nunca mais pecar. E todos nós padres já vimos penitentes que levavam consigo para a confissão um arrependimento tão imperfeito, tão pouco profundo, um bom propósito tão cambaleante, que ainda que fosse o mínimo necessário para ser absolvido e saírem perdoados e reconciliados com Deus, levavam de volta para casa a semente de uma nova queda. E outros, enfim, que talvez tenham recebido uma absolvição nula ou sacrílega, simplesmente porque o arrependimento era nulo. Logo, vai ser sacrílego se o penitente sabe que não está arrependido. E assim é possível compreender a preocupação de um padre, que é um verdadeiro pastor, quando ele vai se confessar. Antes de tudo, a preocupação dele é que ele tome cuidado para que nem ele, padre, nem o penitente, desnaturem a confissão, que eles evitem alterá-la e fazer com que ela seja outra coisa que não é o que Jesus Cristo determinou que a confissão seja. E Jesus Cristo estabeleceu para o sacramento da confissão características que são muito peculiares, que nenhum dos outros sacramentos tem. Se todos os sacramentos fossem iguais, só tinha um, né? Se tem 7 sacramentos, é porque eles têm coisas em comum, são sacramentos, mas eles têm cada um sua peculiaridade. A confissão tem peculiaridades que os outros sacramentos não têm. Essas características específicas e particulares da confissão são 2. Primeiro, quem está encarregado de preparar a matéria do sacramento da confissão não é o padre, é o penitente. Quem se ocupa, em primeiro lugar, da matéria do batismo, a água batismal, quem faz é o sacerdote. Quem se preocupa com a qualidade do vinho, se é vinho de uva mesmo, se é vinho mesmo, se é pão de trigo, etc., é o padre. Os santos óleos, se é matéria adequada para o sacramento, é o padre, é o bispo. Na confissão, não. A primeira pessoa que está obrigada a se assegurar de que ele está levando a matéria bem preparada para a confissão não é o padre, é o penitente. Em segundo lugar, o desenrolar da confissão, o colóquio, a acusação do penitente ao confessor, não é prefixado. O rito do batismo é prefixado, o rito da missa é prefixado, da extrema-unção, da ordenação, da crisma, etc.
Mas não existe script para a confissão. A fórmula da absolvição, sim, é fixa. Mas como as coisas vão se desenrolar no confessionário, para cada penitente é de um jeito um pouquinho diferente. Essas duas coisas específicas do sacramento da confissão merecem um aprofundamento. Primeiro, como nós dissemos, quem está encarregado de preparar a matéria do sacramento da confissão é o penitente, em primeiro lugar, que vai se confessar. Isso é capital. Caríssimos, todos os 7 sacramentos são feitos de matéria e forma. Para fazer um sacramento é necessário ter matéria e forma. A matéria do sacramento é a coisa sensível que se empregará para os fazer. Água natural no batismo, pão de trigo, vinho de uva na Eucaristia. A forma do sacramento são as palavras que são ditas, enquanto se usa a matéria. Pois bem, qual é a forma do sacramento da confissão? Eu te absolvo dos teus pecados. Quando essas palavras se juntam à matéria da confissão, então o sacramento da confissão acontece. Agora, qual é essa matéria? Qual é a coisa sensível que é usada para o sacramento da confissão? É a acusação dos pecados. A apresentação verbal e audível pelo penitente dos pecados que ele cometeu. Essa é a matéria do sacramento, da confissão. Quando as palavras, eu te absolvo dos teus pecados, encontram a acusação audível que o penitente faz dos seus pecados pessoais, e quando essas palavras do sacerdote se unem a essa acusação, então o sacramento acontece. O problema é que, se quem está primeiramente encarregado de preparar a matéria do sacramento da confissão é o penitente que vai se confessar, é ele o primeiro responsável por isso, não é o padre. O fiel é o primeiro responsável de saber se os atos dele foram pecados ou não, se é leve ou grave, se houve consentimento ou não. Se ele tinha plena advertência, se deu o seu pleno consentimento, o padre não pode entrar dentro da alma dele. Se a pessoa não sabe, quem mais saberá do que aconteceu dentro dela? Se o penitente é que está obrigado a isso em primeiro lugar, e se em segundo lugar o desenrolar da confissão, o colóquio entre o confessor e o penitente não é prefixado, não é pré-determinado, então é fácil entender que o padre que ouve confissão e o penitente que está se confessando, se não tomarem cuidado, acabarão se desviando da finalidade primeira e principal da confissão, que é combater o pecado. A pessoa começará a buscar outra coisa. Consolo, alívio da sua angústia. Não foi para isso que Jesus Cristo instituiu a confissão em primeiro lugar, nem diretamente. Mas muita gente acha que é isso. Eu mesmo já vi, né, em anos de padre, um ou outro caso de gente que chegou falando de tudo menos pecados. Estou muito angustiado, estou muito preocupado, estou muito triste. Não existe nenhum mandamento chamado dizendo não te entristecerás. Não é pecado ficar triste. É pecado o que você faz, dependendo do caso, em função da sua tristeza. Há alguns modos de acontecer que o padre e o penitente acabem se desviando da primeira finalidade, da principal finalidade da confissão. Que eles acabem desviando a confissão de combater pecados. Exame de consciência mal feito. E transformar a confissão numa conversa visando consolo, por exemplo. Mas não dando o primeiro lugar à questão do pecado a combater em si mesmo e nas suas causas. E definitivamente não. A meta primeira da confissão é de extirpar o pecado, ponto. E assim, para a confissão, a regra das regras, a regra de ouro da confissão, a regra que dita todas as outras regras de como é que os fiéis devem se confessar e como é que o padre deve confessar os fiéis é: o confessor e o penitente devem visar, acima de tudo, na confissão, o sacramento, ou seja, o seu ato próprio, perdoar pecados. Nenhum sacramento é instituído para consolar ninguém em primeiro lugar. Deve-se visar o sacramento da confissão, ou seja, a absolvição dos pecados. Antes de qualquer coisa, eles devem procurar garantir tudo o que é necessário e essencial no rito, para que o perdão dos pecados aconteça como deve acontecer. Se você vai primeiro buscando o perdão dos seus pecados e a ruptura dos pecados, então o sacramento da confissão mudará a sua vida. E o que é necessário e essencial para o sacramento da confissão? Justamente que as palavras do padre, eu te absolvo dos teus pecados, encontrem a matéria da confissão, que é uma acusação correta feita pelo penitente.
Bem, dissemos agora há pouco que quem está primeiramente encarregado de preparar a matéria do sacramento da confissão é o penitente que vai se confessar. E todos já conseguem ver onde nós queremos chegar, de que é absolutamente necessário que as palavras da absolvição, quando forem faladas pelo padre, que não encontrem uma matéria, que são os pecados a serem acusados pelo penitente, preparado de qualquer jeito. Para ilustrar isso melhor, vamos fazer um pouco de teologia ficção. Imaginemos que um catecúmeno, ele não é batizado ainda, mas ele está se preparando para ser batizado, fosse encarregado de preparar e de trazer ele mesmo, no dia do seu batismo, a água com a qual ele será batizado. Com que cautela o padre explicaria ao nosso catecúmeno imaginário os procedimentos para conseguir essa água? Como verificar que ela é adequada, que é válida para o batismo, que é conveniente para o batismo? Pensemos também no pão e no vinho da missa. Quanta vigilância nós padres temos para que o vinho seja de uva mesmo, não tenha mistura de coisas proibidas pelas normas do Vaticano, seja de qualidade digna para ser usado na transubstanciação de Jesus Cristo. É pecado usar vinho de 10ª categoria na missa, hein? Por causa da dignidade de Jesus Cristo, né? Para que o pão seja pão de trigo mesmo, não seja mofado, não tenha manchas, não produza muitos fragmentos que compliquem o uso, tenha um tamanho adequado, etc. Pois bem, e por que o penitente não deveria ter a mesma vigilância sobre a matéria do sacramento da penitência, se é ele que, em primeiro lugar, tem a obrigação e a responsabilidade de levá-lo ao confessionário? E Jesus Cristo julgou que era conveniente essa responsabilidade sobre as costas do penitente. Porque isso ajuda o penitente a se lembrar que ele não é perfeito. As redes sociais fazem o contrário, você só posta o que é interessante, né? Aí depois você se lembra das bobagens que faz e fica deprimido em casa, né? A timeline só te mostra as coisas interessantes, mas não as bobagens que você fez, né? Na confissão é diferente. Ora, os manuais de instrução para os confessores observam que existe no mundo um fenômeno muito espantoso. É o número de penitentes que vão ao confessionário sem levar a matéria preparada direito para o sacramento que eles vão receber. De um lado, eles têm um desejo instintivo, entre aspas, de pedir perdão, de obter perdão. O costume de se confessar, alguma pressão para que se confesse, alguma clareza momentânea que o fiel tem de que fez uma coisa errada, um padre que é visto excepcionalmente, à disposição, e o fiel vai se confessar. E leva ele, então, a tomar a decisão de ir no confessionário, né, e o penitente se coloca aos pés do padre. Ok, ótimo. Por outro lado, muitos não sabem como preparar o sacramento da confissão direito, do lado deles, penitentes. Muitos parecem pessoas que vão ao mercado comprar, adquirir uma coisa, mas não têm com que comprar. Uns são como compradores que não separaram em ordem as notas de dinheiro. Isso é para os antigos, hoje em dia tem cartão e Pix, mas o pessoal que usava dinheiro, vocês usam também, de vez em quando, vocês se lembrem como é terrível pagar a pessoa do caixa e está tudo embolado. Como um comprador que não separou em ordem as notas que tem no bolso, entregam o dinheiro que tem todo sem ordem, nem separado por valor, entregam ele todo amassado, e o vendedor tem um trabalho danado para separar direito em diferentes notas, desdobrar as notas, para ver se no final é possível achar um valor que finalmente dê para concluir a compra, né? Mas isso faz a compra demorar para acontecer. Outros são como compradores que entregam as notas de dinheiro misturado com papel variado, cartão de visita, nota fiscal, clipe de papel, botão de camisa perdido no bolso. Tudo inútil, sem necessidade de estar ali para a compra. E o vendedor tem o trabalho de ficar separando o dinheiro de cacarecos, né? Outros são como compradores que parecem não saber que as transações econômicas devem ser francas, claras, sem fraudes nem trapaças. Outros ainda são como compradores que parecem não saber que receber um produto pode estar condicionado a certas garantias por parte de quem vai comprar. E, finalmente, outros querem comprar com algum dinheiro, mas não é suficiente. Bem, resumo da história. Há penitentes que se aproximam do confessionário sem um só pecado claro na hora de falar com o padre. Dizem que estão tristes, preocupados, ansiosos. Talvez eu tenha feito, mas eu não sei direito. Não sei se eu consenti. Não há um só pecado claramente identificável. E o padre deve absolver pecados. Tentações, pecados duvidosos, não são absolvíveis. É necessário um pecado claramente cometido depois do batismo.
Outros acusam os pecados de um modo confuso, caótico, sem mencionar o número de vezes quando precisa fazê-lo, às vezes pecado grave. Todo penitente tem obrigação, quando o pecado é mortal, de dizer o número de vezes, ou a frequência, ou o tempo em que aconteceu, mais ou menos tanto, se não sabe exatamente o número. Ou referindo coisas vagas que não querem dizer nada, como muitas vezes, incontáveis vezes. Isso não quer dizer nada, isso não é um número. Por muitos anos. Tudo isso não tem valor nenhum para a matéria do sacramento. Vai lá na aula de matemática falar, quanto dá isso aqui, aluno? Ah, dá bastante. Né? Tentar achar o número exato. Né? Outros acrescentam na acusação de pecados uma grande quantidade de coisas inúteis para a confissão. Eu lembro de um padre no seminário que, ao dar aula para a gente, contava o caso de uma mãe de família que tinha ido se confessar, isso na França, antes da gente ser padre. E ele falava assim, padre, eu queria me acusar porque eu fui na casa da minha sogra e levei os meninos. E aí, eu tinha falado para eles antes de sair de casa, que quando eles chegassem, não era para encostar em nada, não era para sair abrindo nada, que eu ia ver isso com eles voltando para casa. E aí, quando chegamos lá, ao cumprimentar a minha sogra, eles já saíram correndo e foram entrando, aí eu fui vendo onde é que eles tinham ido, eles tinham ido para a cozinha. Eles começaram a abrir todas as gavetas, a tirar as coisas da gaveta, talher, etc. E eu falei, meninos, o que a gente combinou em casa? E aí eles falaram, aí a minha sogra falou, não, pode deixar, aqui é a casa deles, etc. Eu falei, não, mas eles sabem muito bem que a gente combinou. Não, mas pode deixar. Aliás, você sempre é assim, não sei o quê. Eu falei, não sou não. Mais uma vez, no passado, você... E eu falei que não tinha feito, mas na verdade, padre, eu tinha feito. Sim, senhora, eu já entendi. A senhora mentiu. Próximo pecado. Uma confissão que talvez pudesse durar 2 ou 3 minutos, indo direto ao pecado, podem acabar durando 15, 20 minutos sem nenhuma necessidade. E os outros esperando na fila. Outros se acusam sem arrependimento suficiente. Outros não mostram que estão de acordo em fazer o necessário para cortar com a ocasião de pecado, pelo menos do pecado grave. A pessoa que os leva a pecar, a cortar com esse tipo de pessoa, a cortar com o lugar que frequentam, o programa que assistem, etc. Condição necessária para finalizar a transação, para receber a absolvição. Outros não sabem que precisam acusar todos os pecados graves, que têm que vencer a vergonha e fazer uma acusação completa, tendo um arrependimento suficiente. Lógico, a igreja facilita a confissão, vários padres em horários diferentes, no confessionário, e é normal ter vergonha de se confessar, eu também tenho quando vou me confessar, é normal. Mas é necessário também, por um lado, a igreja, se por um lado ela é indulgente com isso e facilita a confissão, por outro lado, o penitente deve saber que essas coisas vêm do demônio e do amor próprio devem ser combatidas, porque de vergonha em vergonha, um dia não tem mais padre que você se sente confortável para se confessar, e vai fazer o quê? Vai ficar em pecado? E assim, saber preparar bem os pecados a serem acusados e prepará-los bem de fato, é primeiro uma obrigação do penitente. Se ele não o faz, a confissão correrá o risco de ter que ser feito com uma demora grande. A confissão começa a ficar pesada. O padre começa a ter que fazer perguntas e mais perguntas para ir moldando e separar de modo criterioso a matéria da confissão, de modo minimamente suficiente para que a absolvição seja válida. E a confissão vai ficando penosa. Moral da história, o penitente começa a não querer se confessar, porque é desagradável, porque demora demais, mais do que deveria, mas por culpa do penitente. E depois os padres começam a ficar incomodados de confessar, e aí é o que aconteceu nos anos 50 e 60, vão considerando isso muito penoso, eu não gosto de confessar, não fala, mas é o que pensa. Ora, toda a habilidade do confessor está em saber confessar os penitentes rápido e bem. Os franceses têm um ditado, vite fait, bien fait, feito rápido e bem feito. O confessionário é uma espécie de intervenção médica espiritual, em que cada paciente espera na fila o momento de ser atendido por um médico habilidoso. Os bons médicos têm a arte de fazer cirurgias o mais rápido possível e bem feito. Eu lembro uma vez, estava na cirurgia de coração, o peito aberto do paciente, e o sangue passando por fora e o coração parado. Né? Eu falei, professor, quanto tempo o coração pode ficar parado? E ele falou para mim, sem tirar os olhos do coração, o mínimo possível. Um padre, também, na confissão, deve ter a arte de fazer ela ser rápido e bem feito. Senão, o padre vai agravando o fardo do penitente, que se confessar já é naturalmente difícil. E os efeitos do sacramento vão sendo prejudicados. Sabemos que as pessoas comentavam sobre o modo de Dom Bosco confessar. Eles falavam com frequência, com os outros padres tem muita demora. Com Dom Bosco recebemos 1 ou 2 conselhos precisos e as confissões terminam rápido. Eu gostaria de terminar com uma palavrinha a respeito de celular e eletrônicos no confessionário. Sem teorias da conspiração, no sentido absurdo da palavra, mas
não faltam indícios e declarações de tudo que é tipo, de fabricantes, de técnicos da área de tecnologia, etc., etc., levantando, no mínimo, sérias suspeitas de que os microfones de celulares e smartwatches, etc., ficam ouvindo comandos, né? Ah, não, mas ele só ouve quando você fala ok, tarará. Bem, então está ouvindo de tudo, né? Aí, quando fala uma coisa específica, aí ativa o comando, mas então está ouvindo de tudo, né? Então, tomem cuidado e jamais levem celular, smartwatches ou coisas semelhantes no confessionário. Existe, pelo menos, isso aqui é inaceitável, um risco de quebrar o sigilo sacramental. Isso aqui jamais. Então, nós pedimos que vocês não levem celulares, smartwatches ou coisas análogas, tem um microfone, ao confessionário. É uma prática de muitos lugares. A Conferência Episcopal Americana já emitiu notas sobre isso, falando para os padres não levarem celulares e aparelhos semelhantes no confessionário. Conhecemos outros lugares de apostolado em outros países em que os penitentes, quando vão se confessar, deixam seus celulares, smartwatches e coisas análogas numa caixinha ali distante do confessionário, né? E nós aqui, padres, a gente os deixa na sacristia, né? Isso aqui é o mínimo de responsabilidade com o sigilo sacramental de vocês, né? Não façam exame de consciência usando o celular. Se quiserem, escrevam, mas saibam que ninguém está obrigado a escrever nenhum exame de consciência, nem quem tem memória fraca. As pessoas estão obrigadas a se confessar com a memória que têm, sem negligências, mas ninguém está obrigado a escrever. E assim, espero que, com essas instruções, isso ajude, sobretudo os mais novos, mas também os antigos, a se confessarem cada vez melhor, se for o caso, né? Que vejam onde é necessário melhorar, na acusação, no exame de consciência, na qualidade do arrependimento, e outras qualidades que são necessárias para preparar bem a matéria da confissão, e vocês verão, a confissão mudará a vida de vocês. Olha, eu já vi na minha vida pessoas assim de 20, 30 anos de maus hábitos se confessarem com regularidade, bem feito, em 1 mês e meio ou 2 eram outras pessoas, né? Façam bem o trabalho de vocês e vocês verão que a confissão servirá, sobretudo agora que a quaresma começa a se aproximar, domingo que vem já é a 70ª, em breve estaremos na quaresma, para preparar boas confissões e boas Páscoas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.